Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Isaías, 12º encontro, Isaías capítulo 5, versículo 18 a 25. Ouçamos nossa leitura. Ai dos que arrastam a culpa com cordas de bois e o pecado com tirantes de uma carroça. E dizem que ele ande depressa e faça logo a sua obra, para que a gente possa ver. Apareça e se realize o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal. Os que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebidas. Os que absolvem o injusto a troco de suborno e negam fazer justiça ao justo. Por isso, como a chama devora a palha e o capim seco se incendeia e se consome, assim a raiz dessa gente apodrecerá, e seus brotos voarão como poeira, pois eles rejeitaram a lei de Javé dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira de Javé se inflamou contra o seu povo, e ele estendeu a mão para castigá-lo. As montanhas tremeram e seus cadáveres estão pelas ruas como lixo. Apesar de tudo isso, a ira dele não se acalmou, e sua mão continua estendida. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 18. Ai dos que arrastam a culpa com corda de bois e o pecado com tirantes de uma carroça. O terceiro ai se dá contra aqueles que não reconhecem o plano de Deus na história. Perder a sensibilidade de olhar através dos fatos da história aquilo que é a vontade de Deus e os sinais que Deus coloca para que sejam discernidos. Isaías quer retratar aqueles que não reconhecem o plano de Deus na história e arrastam a desgraça para si com cordas e assim querem desafiar a Deus para que se apresse, dando a Deus prazos. Eles antecipam a ação que os irá destruir. Ficar pensando demais no futuro, sendo que o futuro deles é um futuro que destrói, é querer antecipar a própria destruição. Cordas de boi significa que o pecado vai se acumulando e ficando pesado, como se a pessoa estivesse amarrada e puxando carga pesada de maldade. Versículo 19. E dizem que ele ande depressa e faça logo a sua obra, para que a gente possa ver.
apareça e se realize o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. O povo de Israel desafia ao próprio Deus, exigindo dele que possa agir o mais rápido possível. Trata-se de uma atitude de arrogância. Pedem a Deus que ele, então, se apresse para cumprir logo a sua ameaça de castigo. Já que o Senhor vai nos castigar, então que castigo logo. Então que venha logo. Para ver se era verdade o que deveria acontecer. É um testar a Deus. É um tentar a Deus. Mas eles estavam apressando a própria condenação e castigo. Os adversários do profeta ridicularizavam as afirmações do próprio profeta, o anúncio da palavra de Deus. Mas, querendo então que Deus se apresse com sua obra. Essa obra é realizada pelo Santo de Israel, que se trata do conhecimento do Senhor. Versículo 20. Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. As inversões da verdade refere tanto à perversão do julgamento quanto para a defesa da política desastrosa que os reis, as autoridades judaicas estavam fazendo na época. Vemos a inversão de valores de um ambiente que procura fazer uma confusão moral, confundindo o que é certo, e o errado, dos que fazem o mal um bem. Esta atitude de inversão de valores trazem consequências nefastas para as pessoas, bem como também o próprio país. A inversão de valores, tanto moral quanto religioso, revela atitudes destrutivas entre o simplesmente humano, bem e mal, no conhecer e manifestar-se, luz e trevas, e no gosto e deleite, doce e amargo. Na sua perversão, eles abraçam o mal, as trevas, o amargo, como experiência e destino. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos. Este ai não tem acréscimos, nem anúncio de castigos. Se refere à sabedoria humana, consciente e suficiente, que não necessita da palavra de Deus. É uma arrogância. Denuncia aqueles que se dizem sábios a seus próprios olhos. O profeta aqui não ataca a classe dos sábios, mas aqueles que pensam poder dispensar-se de consultar os conselhos de Deus. Estes são sábios para si mesmos, confiam em si mesmos, se arvoram de sábios e querem ser conhecidos como tal, mas não consultam a Torá, os mandamentos. Versículo 22. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebidas. Misturar bebidas significa acrescentar a bebida alcoólica, alguns cereais misturados com especiarias. Aqui se condena os líderes poderosos que usam de seu poder para beber e festejar, sem controle, enquanto cometem injustiças. É um texto que denuncia a corrupção moral de Judá, da época. Havia homens que se diziam fortes, que misturavam bebidas, faziam festejos e festas e se arrogavam em ser os detentores do poder, mas não confiavam em Javé.
Versículo 23. Os que absolvem o injusto a troco de suborno e negam fazer justiça ao justo. Esses governantes, também aqueles que cuidam da justiça, não cuidam do povo com honestidade. Eles usam de seu poder para o mal, para fazer subornos, eles aceitam subornos, deixando os culpados livres, enquanto o justo não tem a justiça que busca. Os líderes não protegem mais os mais frágeis da sociedade e se deixam, assim, subornar por aqueles que querem comprar a sentença. Na época, os tribunais julgavam a causa para aqueles que pagavam, enquanto os pobres eram deixados de lado e não tinham direito à justiça. Versículo 24. Por isso, como a chama devora a palha e o capim seco se incendeia e se consome, assim a raiz dessa gente apodrecerá, e seus brotos voarão como poeira, pois eles rejeitaram a lei de Javé dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Este versículo fala da aplicação do castigo, a explicação do pecado e a execução da sentença. A analogia coloca a comparação da chama que devora a palha, como se incendeia o capim seco. Verá assim apodrecer o ser humano que age de forma injusta e não se importa com os pobres. A atitude deles foi rejeitar a Torá, a lei de Javé, desprezar sua palavra. Rejeitar a Torá, a palavra de Javé, traz destruição, pois o orgulho humano ele desaparece diante do juízo de Javé. Ao rejeitar os ensinos da lei divina, desprezar a palavra do Santo de Israel, eles terão o justo pagamento, queimarão como palha, devorados pelo fogo. Fazendo referência aqui à invasão, à destruição de um povo que vai invadir a terra e vai queimar a terra e vai fazer com que aqueles que tinham poder se tornarem então escravos, ou perderem escravos, ou morrerem. A raiz deste povo injusto se tornará apodrecida, morta, e os brotos se perderão, lançados ao vento como poeira. Versículo 25. Por isso a ele Javé se inflamou contra o seu povo, e ele estendeu a mão para castigá-lo. As montanhas tremeram e seus cadáveres estão pelas ruas como lixo. Apesar de tudo isso, a ira dele não se acalmou e sua mão continua estendida. Continua estendida para castigá-los. A ira divina, a mão de Deus, que em outras ocasiões se dirigiam contra os inimigos e opressores, agora a ira divina, a mão divina, se voltam contra o seu povo. A intenção divina de salvação ao castigar, nós vemos que se coloca a inutilidade do castigo diante da resistência do povo que não aprende com a sabedoria divina e teima, mas eles sofrerão as consequências da arrogância e da prepotência e da injustiça. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.